Muita crítica. Ô Pedro, então, primeiro, não tem como você estar em lugares altos sem ser visto. Uma vez que você sobe o nível, você deixa de ser invisível. Ok. Se você não quer tomar pedrada, se torna invisível. Se oculte. A questão é, quem está criticando? Porque, de repente, alguém que não construiu nada, você está usando a crítica para destruir aquilo que você está construindo. Entende? Então, tipo assim, se eu não tenho uma construção, como eu quero destruir algo que você está construindo? A crítica, ela vem porque a crítica é um sinal muito grande no sentido de que você está construindo. Porque, por exemplo, você já viu alguém tacar pedra no pé de eucalipto? Não. Não. Mas você vai ver alguém tacar pedra no pé de manga. O eucalipto não tem fruto? Não tem, mas a manga dá. Então, toda vez que um pé de manga dá fruto, primeira coisa, ele atrai pessoas. Você nunca dá fruto para você mesmo. A manga não desfruta o pé de manga não desfruta da manga, né? Mas as pessoas que vêm, sim. Prova que você está no caminho certo é quando as pessoas começam a te criticar. Foi assim com Jesus. Então a questão é, quem está criticando? De repente alguém que nunca fez nada na vida está querendo destruir aquilo que eu estou construindo há anos. E aí, eu gosto muito sobre a questão de ouvir. Quem que você está ouvindo? Por exemplo, essa questão de ouvir é tão importante porque ela pode definir se você continua construindo ou se você para de construir por causa de uma crítica. Por exemplo, a Eva estava viva. Ela ouvia a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto e ouvia a voz do cordeiro e reviveu. A questão é, quem que você está ouvindo? Muito bom. Quem que você está ouvindo? Uau. De repente, a voz... Começou. Porque mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Repete, mais do que saber a voz? Mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Como eu posso ignorar a voz da crítica só com um negócio chamado maturidade? Porque quando você sabe quem você é, e o caminho que você percorreu, e o que você está construindo, nenhuma palavra de crítica pode ser vento para derrubar os prédios da sua construção. Porque quando você constrói em Deus, irmão, palavras alheias não podem derrubar. As palavras de críticas, elas são como pedradas. Porque elas vêm para matar mesmo. E você falou, quem fala às vezes nem sabe o que está falando. Mas ele está lançando uma pedra de lá, mas não sabe o quanto está doendo aqui. Então, toda vez que você está no caminho, até a história da formiga, né? A formiga está andando no campeonato de formigas. Era 3 dias de caminhada. As formigas subiam a montanha, desciam a montanha, passavam no meio da cidade, pessoas andando, pisando, e a formiga, e nenhuma formiga tinha chegado até o final da corrida. Nunca, todas desistiam no meio do caminho, umas passavam pelo fogo, caía, passavam por alguns pedaços de madeira e caía, só que uma formiga destacou. Saiu andando, subia a montanha, descia a montanha, e todo mundo, você não vai conseguir, desiste, para, e no final das contas ela chegou e venceu. Quando a imprensa das formigas aproximou para entrevistar ele, perguntou, como é que você conseguiu? Qual foi o estímulo que te fez chegar até aqui? As irmãs da formiga chegou e falou, ela não pode falar que ela é surda. Por ela ser surda, ela não ouviu ninguém, para não ouvir ninguém, ela conseguiu. Talvez nós não chegamos porque estamos dando ouvido a muita gente. E aí, quando você não se torna seletivo, as palavras de fora acabam te contaminando lá de dentro. Ela era surda. E vai ter hora que você vai ter que ser doido mesmo. Até hora você vai ter que ser surdo. Botar a mão no ouvido e continuar com ela. Ignorar. Senão, se você alimentar tudo, você morre, cara. Eu falo que crítica... Tem 3 perguntas que devem ser feitas. Primeiro, quem está te criticando já construiu algo igual ou maior? Segundo, quem está te criticando conhece a sua história? Porque, Jackson, quem não conhece a sua história nunca vai entender os seus porquês. Por exemplo, eu conheço a sua história. Então, eu conheço o seu estilo, sua cultura, suas falas. Porque, inconscientemente, eu estou lendo a sua história. Então, eu entendo as suas motivações, as suas ações, reações, suas atitudes. Sim, sim. Então, é muito complexo, porque a gente, às vezes, escuta pessoas que não conhecem a nossa história. Vê que Jesus pergunta para os discípulos, o que a multidão diz que eu sou? O que a multidão responde? Alguns falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias, João Batista, ou quem sabe até um dos profetas. Quem respondeu isso foi a multidão. A multidão, Jacques, pode até chegar perto de quem você é. Porque chamar Jesus de profeta já era até, talvez um elogio. Porque ele foi comparado, querendo ou não, com grandes profetas. Então, Jesus poderia ter isso como elogio, sim ou não? Sim, claro. Ele se sentiu rebaixado. Porque ele fala assim, tá, mas e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Então ele muda a dinâmica da pergunta. Ou seja, o que você está falando. Se ele desse ouvido para a multidão, o ministério dele estava limitado. Ele não seria o Filho de Deus. Ele não seria o Cordeiro que veio para retirar o pecado do mundo. Ele não seria aquele que veio para ressuscitar, para salvar o povo de Deus. Tá certo? Porque nenhum desses outros profetas, ainda que tenham sido grandes profetas, tinha
essa unção sobre ele. Aí ele fala assim, tá, mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus. Aí Jesus, para trazer Pedro para a conversa, falou assim, tu é Jonas, tu é Bar-Jonas, tu é filho de Jonas, e tu é Petros. Ou seja, você me conhece, eu te conheço. Você me conhece, Pedro, assim como eu te conheço. Tanto é que Cristo só vai construir coisas em cima de Pedro, ou liberar sobre Pedro, depois que Pedro conhece quem ele é. Olha aí. Então, eu só posso construir algo em cima de alguém, da história de alguém, Jackson, depois eu conheço ela. Meu Deus. Entende isso? Então, assim, as pessoas às vezes falam, Jackson, sem conhecer de onde você veio, os traumas que você passou, o que você superou, qual a sua formação, para qual público você fala, né? E tem que saber a terceira coisa. Esse crítico, será que ele não é só mais um invejoso, um ciumento, que queria estar no seu lugar e não está? Pode ser também. Raramente as críticas são críticas construtivas, já se é que existe. Porque a crítica construtiva, Jackson, pra mim o cara te chama no particular. Ele vai te chamar no individual. Porque ele vai ter amor por você. O seu bem de verdade, se ele tem amor por você de verdade, ele não quer te expor. Ele não vai mandar um texto te expondo na internet para todos os seus seguidores ver. Ele não vai fazer um vídeo te criticando.